A melhor forma da gente poder afugentar aquilo que nos traz dúvida, incerteza, é com uma alegria que seja bem maior do que o tamanho do gigante. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Como é que a gente consegue lidar com os nossos medos? Especificamente com o medo que a gente muitas vezes tem do amanhã. E eu quero orar primeiro, junto com você que está aqui, com você que está em casa. Então, feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, é com alegria que estamos aqui e com disposição no coração, Pai. Queremos apenas ouvir a Tua voz. Que nada nem ninguém concorra com aquilo que a Tua palavra tem para nós, agora, neste momento. E que em nome de Jesus, a nossa mente e o nosso coração estejam dispostos. Porque nós temos certeza, Pai, que assim como Eliel falava agora, ninguém está aqui hoje por acaso. Ninguém está assistindo essa transmissão ou esse vídeo posteriormente por acaso. Mas o Teu Espírito nos conduz hoje a estarmos aqui para podermos ser cheios de Ti e da Tua presença, Pai. Faz isso no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, como eu falava aqui, hoje nós vamos conversar sobre como lidar com o medo do amanhã. Quando o pastor Fábio me desafiou para estar aqui junto com vocês e orientou, sempre tem um trabalho de equipe para que a gente possa mais ou menos pensar o que a igreja precisa, o que nós podemos oferecer para abençoar a igreja, o que Deus quer falar aos corações daqueles que estão aqui toda quarta, que assistem a transmissão, assistem posteriormente os vídeos, como é que a gente oferece o melhor de Deus para estas pessoas. E nessa orientação de pensar justamente, vamos tratar assuntos que ajudem as pessoas a lidar com o seu dia a dia, a pensar o seu dia a dia, a viver o cristianismo na prática, diante de um mundo que muitas vezes traz muitos mais problemas do que soluções. Como é que a gente pode enfrentar as dificuldades do dia a dia? E quando ele me fez pensar nessa questão, justamente nessa semana, eu tinha conversado com um adolescente que tinha chamado a minha esposa, Fabi, e eu, para abrir o seu coração. E nós separamos um tempo para estar com ele numa conversa íntima e ele, diante de nós, começou a chorar. Chorar. E a gente deixa, né? Porque é o momento em que o coração está desabafando. E nesse momento, nós perguntamos para ele, tá, por que você está chorando? Por que você está assim? O que está acontecendo? E ele fala para nós, eu tenho medo. Tá, você tem medo, mas você tem medo do quê? Eu tenho medo do amanhã. E nesse mesmo dia, era uma quarta-feira, a gente tinha, como está acontecendo agora, por exemplo, no salão social, o encontro com os adolescentes de oração, o Fluir. O Espírito Santo nos conduziu a gente poder orar em cima desses medos. E outras pessoas começaram a manifestar aquilo. Outros adolescentes começaram a falar sobre aquilo. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão hoje aqui e que não foram trazidos por acaso, têm medo do amanhã. Então não é uma problemática só dos adolescentes, é uma problemática que envolve também a gente. A gente muitas vezes tem incerteza, não sabe. E aliás, essa é a raiz. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz um trabalho meio de Globo Repórter, sabe? Aquelas perguntas, medo, ok. Onde ele mora? Do que ele se alimenta? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Essas perguntas que estavam no Globo Repórter. Você assistiu alguma vez Globo Repórter? Sim, né? Ok, beleza. Não, desculpa, como eu sou estrangeiro, sou argentino, de repente pensei que era só eu. Mas eu fiz essas perguntas e enquanto perguntava isso, veio no meu coração, acredito que trazido pelo Espírito Santo, uma questão. Que nossos medos nada mais são do que fruto das nossas incertezas.
daquilo que a gente duvida ou daquilo que a gente não sabe. E você talvez esteja pensando, mas pastor, será que os nossos medos não são fruto também de uma obsessão por controle? De fato, nós como seres humanos temos uma tendência a querer controlar as coisas. E podemos pensar que, na verdade, os nossos medos são fruto de percebermos que não temos controle sobre alguma coisa que está acontecendo, que está para acontecer. Mas a realidade é que o controle é ilusão. Ilusão em que sentido, pastor? No sentido de que você e eu achamos que temos controle sobre coisas, quando na verdade não temos nenhum. Vou te dar um exemplo. Imagino que nesse grupo extenso de pessoas que temos hoje aqui, tem muitas pessoas que trabalham, têm um emprego e têm uma relação de dependência. Estão com a sua CLT, a sua carteira de trabalho assinada, certo? Bom, quando você chegou nesse emprego, você combinou, certo? Que a vaga teria um salário X. Você aceitou as condições, essas são as condições, esse é seu emprego, esse será o seu salário para aquilo que você vai desenvolver. É isso que você tem que fazer, é isso que você vai receber. Certo? E talvez você pense que você tem controle sobre aquilo, só que na verdade você não tem. Você não tem controle sobre o seu empregador, por exemplo. Se ele vai ser honesto com aquilo que combinou com você ou não. Você não tem controle sobre a situação do mercado. Você não sabe o que pode acontecer. Mas você de alguma forma confia. A mesma coisa, faz o teste. Coloca a sua mão direita, certo? Do lado esquerdo do seu peito. Vai lá, você em casa também. Dá para sentir o seu coração que está batendo? Não, morreu, já era. Dá para sentir, não dá? Tá. Feche os seus olhos por um instante e faça toda a força que você puder com a sua mente para tentar parar o seu coração. Me fala se você consegue. Aliás, se você conseguir, você não vai conseguir falar. Mas tudo bem. Gente, mesmo que a gente tente, a gente não vai conseguir. A gente pode fazer o melhor esforço que puder. O nosso coração não vai parar de bater por um desejo nosso. Você e eu estamos respirando, nosso coração está batendo somente porque Deus quer. Então nem você nem eu temos controle sequer sobre essas coisas. O controle é uma ilusão. O que mostra então que na verdade os nossos medos são fruto da incerteza, da insegurança, daquilo que a gente não sabe. Por isso, que diante desse assunto, eu quero começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para você. Do que depende o seu amanhã? Do que será que depende o seu amanhã? É de um emprego? Talvez você não tenha um emprego. E seu amanhã dependa disso. Aliás, quando eu cheguei aqui no Brasil, há 15 anos atrás, e especificamente quando eu cheguei aqui na Comunidade da Graça, num culto Quartas com Vida, eu cheguei nessa situação. Eu estava desempregado e desesperado. E com muito medo do amanhã. Porque eu não sabia o que iria acontecer, eu suspeitava o que poderia vir a acontecer, e aquilo me trazia mais medo. Do que depende seu amanhã? É de dinheiro? Depende de uma formação profissional? Depende de uma promoção? Depende de um relacionamento? Depende de um carro? Depende de conseguir ter filhos? Depende de cura? Do que depende o seu amanhã? Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia
no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Conseguiram achar? No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 7 diz: Vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com coração contente. Pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deixa eu te explicar um pouco o que está envolvido nesse texto. Eclesiastes é um livro de sabedoria. Sabedoria nada mais é do que colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Quando nós recebemos a informação daquilo que Deus fala na sua palavra, se nós não vivermos isso na prática, aquilo é somente informação. Sabedoria é receber essa informação e praticá-la. E de fato, o que Salomão, o autor de Eclesiastes, faz neste livro é observar a vida e a partir dela tentar entender o que é a sabedoria. De fato, ele chega a uma conclusão. Tudo, absolutamente tudo é efêmero. Tudo é vaidade. Mas a verdadeira sabedoria tem uma fonte. Agora, não estou aqui especificamente para tratar sobre a questão de sabedoria. Mesmo que muitas vezes precisamos de sabedoria para conseguir administrar aquilo que está nos gerando medo. É natural, de alguma forma, que a gente sinta temor diante de uma situação que coloca em risco a nossa vida. Mas não é desse medo que a gente está falando aqui. Estamos falando do medo que nos paralisa, que não nos deixa agir, que não nos deixa pensar, que não nos deixa dormir, que nos tira a calma, que nos tira a paz. Mas eu quero chamar a atenção para esse texto, para dois elementos que são apresentados a nós ali: o pão e o vinho. Certo? Todo mundo está comigo? Pão e vinho. Onde será que a gente observa, em outro lugar da Bíblia, a questão que envolva pão e vinho? Alguém suspeita? Estão falando baixinho para que ninguém fale, não, falei errado. Ceia. Fala alto. Ceia. A ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, a gente compartilha o pão e o vinho. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia com essa imagem na mente, no livro de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 26. É lógico que Salomão, no livro de Eclesiastes, não estava fazendo algum tipo de referência específica à ceia do Senhor. Mas, como você pode ver, a partir desses elementos, a gente já tem uma associação com o que ela significa. Então, se bem não há intenção de fazer algum tipo de prefiguração do que viria a acontecer e o significado
desses elementos envolvidos na ceia do Senhor, eu apenas estou tomando uma certa liberdade aqui, para a partir desses elementos começar a construir aquilo que vai nos ajudar a conseguir lidar com o medo de amanhã. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, Paulo desenvolve e nos ensina sobre a ceia do Senhor. Falando especificamente, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com esses elementos que estão no livro de Eclesiastes, com essa referência muito clara que para muitos de nós, ou para um bom grupo de nós que estamos aqui, ou que estão assistindo, com essa referência clara e com esse texto de 1 Coríntios, eu quero começar a desvendar por que eu trouxe esse texto hoje aqui, para compartilhar com vocês e falarmos sobre a questão do medo do amanhã. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é a ceia. A ceia, à luz do texto de Paulo, nada mais é do que um ato onde a gente se lembra da morte de Jesus. E por que a gente precisa lembrar da morte de Jesus? Porque Ele morreu pelo seu e o meu pecado. Ele entregou a sua vida por você e por mim. Você não pediu, eu também não. Então foi um ato extremo de amor. A esse amor a gente chama graça. Então, quando nós, aos domingos, temos a congregação inteira reunida aqui, nas mais diversas faixas etárias, cantando todo mundo junto, orando todo mundo junto, compartilhando a palavra todo mundo junto, quando isso acontece, nós estamos como família, nos lembrando do sacrifício de Cristo e compartilhamos a ceia. Fazemos isso uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, para que a gente se lembre disso. Então a ceia é um memorial, para que você e eu, a gente não se esqueça de por que estamos aqui, e que aquilo que nos une e nos torna um é muito maior do que qualquer coisa que possa vir a dividir a gente. A ceia é nos lembrarmos da morte de Cristo, uma morte que, aliás, foi substitutiva. Porque quando Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, Ele tomou o nosso lugar. Para que agora esse pecado não nos seja mais imputado a você e a mim, mas para que diante de Deus nós sejamos justificados pela justiça que há em Cristo Jesus. Isso é a ceia. Mas em particular, por que você e eu participamos então da ceia? Por esse Jesus. Foi Ele que com o seu sacrifício fez com que a gente possa se assentar à mesa de Deus, e compartilharmos desse pão e desse vinho. E fazermos isso, aliás, como diz em Eclesiastes, com o coração contente, tendo certeza de que não por minha causa, mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor olha para nós e olha com alegria. Se agrada. Mas eu não quero me adiantar, peraí. A pergunta seguinte, a gente entendeu que é a ceia, a gente
entende por que nós participamos disso, mas a pergunta seguinte é: todo mundo participa? Todo mundo pode participar? Não. Eu vou te dar um exemplo. Quantos que estão aqui hoje são pai ou mãe de pet? Levanta a mão. Pet, sim. Mascote. Cachorrinho, calopsita, tartaruga. Certo? Bom. Por que eu faço essa pergunta? Eu tenho certeza que a todos nós que temos algum mascote em casa, seja o que for, né? Na minha casa tem cachorro e coelho, imagina. Eu odeio o coelho, eu confesso aqui, estou confessando um pecado, eu odeio o coelho, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, olhamos para o cachorro, para a calopsita, para a tartaruga, para o coelho, e a gente sente que faz parte da família. É um parente mais. Certo? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Não deu para ouvir. Lá em casa não estão ouvindo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Verdade. Então, beleza. Só que você e eu sabemos que nós não temos capacidade nenhuma de gerar um cachorro, uma calopsita, uma tartaruga, certo? Então, a gente os considera da família, mas na verdade não são. Isso não é crítica nenhuma, não venham depois os pais e mães de pet falar: nossa, estava falando mal do meu cachorro. Não, não é isso. Estou tentando que a gente pense realmente com consciência daquilo que acontece. Tudo bem, para todos nós acaba sendo um parente, de alguma forma. Alguém da família. A gente sente, vê se eles estão bem, se não estão. Isso, tudo bem. A gente se apega. Mas nós não cheiramos isso. Eles são apenas um animal, uma criatura. Uma criatura. Por que eu faço essa distinção? Porque para você e eu sentarmos à mesa do Senhor, nós precisamos ser filhos e não criatura. Muitas vezes a gente pensa que todos são filhos de Deus. E a grande questão é que não. Para ser filho de Deus, você precisa morrer para você mesmo. E que Cristo ressuscite você para viver a vida dele. Porque ali, por meio dele, você e eu nos tornamos filhos. Não somos mais criaturas. Nós não somos mais pet. Nós agora ocupamos um lugar à mesa. Nós fazemos parte de uma família. A pessoa que está do seu lado, aqui hoje, a pessoa que senta com você aos domingos num culto, não é só mais um indivíduo, não é uma criatura, um indivíduo criado por Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado fez com que a nossa imagem e semelhança de Deus seja destruída. E a partir disso, nós não nascemos como filhos de Deus, nascemos como pecadores que precisam de arrependimento, que precisam receber o sacrifício de Cristo, a morte substitutiva, precisam entrar nessa cruz junto com esse Jesus, para que então você e eu nos tornemos filhos. E aí a gente senta à mesa. Então, os que participam da ceia são aqueles que declararam, como aconteceu nesse domingo que tivemos um batismo aqui, declararam publicamente: a minha vida não pertence mais a mim. Eu já fui, como diz em Gálatas 2:19, eu já fui crucificado com Cristo. E a vida, diz no versículo 20, que agora eu vivo, não a vivo mais para mim mesmo ou por mim mesmo, mas a vivo por aquele que se entregou por mim. A vivo pela fé. Porque agora quem habita em mim não sou mais eu, mas é Cristo. E isso nos torna família. Para pensar numa coisa. Você já pensou
em ter na sua família um argentino? Você não tem ideia dos benefícios disso. Sério, eu sei que você pensou que não tem benefício nenhum. Tudo bem, não se preocupe. Eu quero te mostrar. Você parou para pensar que tendo um argentino na família, a gente tem 8 Copas do Mundo? Gente, deixamos Itália e Alemanha no chinelo. Para pensar. Nós nos tornamos família por causa do sacrifício de Cristo. Nos sentamos à mesa. Não é qualquer um que senta à mesa. Não é qualquer um que come a comida do rei, que tem o privilégio de participar disso. O filho tem. E você e eu nos tornamos filhos na medida em que nós morremos para nós mesmos. E até quando a gente vai fazer isso? O que diz Paulo? A gente vai praticar a ceia até quando? Ele diz muito claramente, a gente vai fazer isso até que ele venha. E por que a gente vai fazer isso até que ele venha? Porque, na verdade, eu comecei perguntando aqui para você, do que depende o seu amanhã? E eu estou aqui para responder que o seu e o meu amanhã depende disso. Apenas de Jesus. O seu e o meu amanhã dependem de Cristo. E não estou falando aqui, como diz aquele ditado popular, o amanhã a Deus pertence. Não, não é isso. Porque as pessoas falam isso a partir da incerteza de não saber o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando você se debruça na Bíblia, você tem certeza de quem é o seu Deus. E você, mesmo que não saiba, confia no caráter de um Deus que é fiel, amoroso, bom. E a partir disso, não há lugar para o medo. Porque a gente sabe que em quem nós confiamos é muito maior do que o maior dos desafios que a gente possa ter pela frente. E tem muita mais coisa que a gente precisa ter clareza quando envolvemos esta questão. Quando marcamos uma questão como esta. É disso que dependem todas as coisas. É dele que dependem todas as coisas. Eu falei aqui que os nossos medos nada mais são do que fruto das nossas incertezas. Então eu quero oferecer agora aqui para você 3 certezas que envolvem este Cristo Jesus. Qual é a certeza número 1 que a gente precisa ter? Que por meio dele tudo foi criado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vou abrir com você. Nada melhor do que a gente verificar o que está escrito. O Evangelho de João, no capítulo 1, João abre o seu evangelho declarando o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que é importante que você e eu saibamos que por meio dele foram criadas todas as coisas? Porque nós somos filhos de um Criador que não deixa de cuidar daquilo que ele mesmo criou. Porque esse que nos criou é quem pode definir ao que nós podemos ou não ter medo. Perceba aqui, João diz que Jesus era o Verbo que se fez carne. Vamos pensar aqui, o que é um verbo? Um verbo é uma ação.
Então, se o verbo é uma ação, Jesus é nada mais e nada menos que a ação de Deus na sua e na minha vida. E a ação de Deus é constante, é permanente. Então, a primeira certeza que a gente precisa ter é que por meio dele tudo foi criado. E que ele não deixa, nem deixará jamais de cuidar daquele que ele criou. A segunda certeza que a gente tem é que ele sustenta todas as coisas. Eu quero que você vá no livro de Atos, ainda no Novo Testamento, depois do livro de João. E no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 21, está escrito: é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Jesus virá para restaurar todas as coisas. Jesus virá para restaurar todas as coisas. Deixa eu corrigir aqui. Que às vezes a gente, no fragor da pregação, a gente pode até errar naquilo que está falando. E eu errei. Porque eu falei, ele sustenta todas as coisas, certo? Mas calma aí. Não é o texto de Atos 3, é o texto de Hebreus. Então me perdoe. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, especificamente, diz sobre Jesus, o autor de Hebreus: ele, Jesus, é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certo? O pregador também erra, gente, não se preocupe, tá? Então, ele sustenta todas as coisas. Essa é a segunda certeza que a gente precisa ter. A primeira, que por meio dele foram criadas todas as coisas. A segunda, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso quer dizer que quando você e eu estamos enfrentando algum dos nossos medos, o que nós precisamos é recorrer àquele que sustenta todas as coisas, para que por meio da palavra a gente possa declarar ao nosso medo que ele não tem poder sobre as nossas vidas. Porque é a palavra de Deus que nos sustenta. Então, por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas, e não é à toa que ele é chamado do pão da vida. Não é à toa que ele é chamado da água que sacia. Isso é o nosso Jesus, de quem dependem todas as coisas na nossa vida. E o terceiro ponto, a terceira certeza que a gente precisa ter é justamente essa, que ele voltará para restaurar todas as coisas. Deixa eu te explicar. Ao longo da Bíblia, nós temos inúmeras promessas sobre a primeira vinda do Messias. Mas ao longo da Bíblia, nós temos muito mais promessas sobre a segunda vinda, sobre a sua volta. Agora eu quero te fazer uma pergunta totalmente irracional. Se quem prometeu que Jesus viria, que o Messias viria, cumpriu, tendo feito um número específico de promessas, certo? Mas prometeu muito mais ainda, que ele voltaria para restaurar todas as coisas. Você acha que aquele que falou isso, cumpriu, não viria a cumprir o que ele ainda continua falando que vai acontecer? Será que aquele que fala isso não é digno de confiança, sendo que a sua confiança, a sua fidelidade já foi provada?
Eu quero te mostrar o texto que está em Isaías. Isaías 61. Que fala justamente sobre essa restauração. E que tem muito a ver com os medos que muitas vezes estão no nosso coração e na nossa mente. Em Isaías 61, diz no capítulo 61, no versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. É o mesmo texto que depois, no Novo Testamento, Jesus estaria lendo no templo diante dos religiosos. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Gente, o pecado nos deformou. Mas o Senhor, o nosso Deus, enviou o seu Filho e o deu por você e por mim, para que nós sejamos restaurados. E não somente agora, mas quando Ele voltar, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais medo. Como eu disse aqui, não estou trazendo uma mensagem que pretenda passar essa ideia desse ditado popular de que o amanhã a Deus pertence. Isso é uma outra certeza que a gente tem que ter. O amanhã, o hoje, o ontem, toda a história da humanidade, a sua, a minha história e a dos que ainda estão por vir, até a volta de Jesus, tudo isso e muito mais pertencem a Ele. Tudo isso e muito mais. O universo inteiro pertence a Ele. E Ele cria, sustenta todas as coisas. E restaurará por quê? Porque o pecado deformou todas as coisas. Mas Ele voltará para restaurar todas as coisas ao seu propósito original. Sabe qual é o propósito original? Que você e eu nos tornemos uma família de filhos parecidos com Jesus. Que é exatamente o que a gente celebra quando senta na mesa da ceia. Quando a gente compartilha o pão e o vinho. Esse, de fato, é o desafio que nos apresenta o livro de Eclesiastes. Aquele texto que nós lemos no começo. É por causa de Jesus que a gente pode ter certeza de que o Senhor se agrada dos seus filhos. De fato, foi isso que Ele afirmou sobre Jesus. Após Ele passar pelas águas do batismo, ouve-se a voz do céu falando sobre Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O Senhor se agrada dos seus filhos, não por causa do que você e eu podemos fazer, mas por causa de Cristo. Quando o Senhor, quando o nosso Deus olha para você e olha para mim, Ele não vê você, Ale, Cris. Ele enxerga Jesus.
Quando nós passamos pelo novo nascimento, por um encontro com Deus, que é isso que nós queremos promover aqui. Quando nós temos um encontro real com este Deus, nós somos transformados à imagem de Cristo. Nós vamos sendo mudados. Recentemente, essa semana, faleceu um pastor americano extremamente influente, Timothy Keller. Eu compartilhei essa frase do Timothy Keller com os batizandos no sábado, no curso que tivemos prévio ao batismo. Ele diz assim: Deus nos ama como somos, nos recebe como somos, nos aceita como somos, mas Ele não nos deixa como somos. Quem tem um encontro real com Deus, Ele muda, porque Deus nos muda. O amor de Deus lança fora todo medo, porque Ele nos muda. O seu amor nos muda ao ponto de nós termos certeza absoluta de que aquele que nos ama é muito maior do que aquilo que porventura possa trazer dúvida ao nosso coração, possa trazer incerteza. O nosso dia de amanhã não depende de nós, do que a gente possa fazer. O nosso dia de amanhã depende desse Cristo Jesus que nos cria, que nos sustenta e que está nos restaurando. Porque a partir do momento em que você e eu temos um encontro com este Deus, Ele não nos deixa da mesma forma, mas vai trabalhando no nosso coração para que a cada momento, a cada dia, na comunhão dos santos, na família que nós temos deste Deus, na mesa quando nos sentamos com o nosso pai, com o nosso irmão mais velho e com os irmãos que o Senhor tem nos dado, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança deste Jesus de quem Deus se agrada. Então o Senhor se agrada dos seus filhos. E Ele precisa habitar em nós. Este Jesus precisa habitar em nós para que nós então sejamos família de Deus. Tudo o que fazemos, gente, é consequência de quem nós somos. O fazer, ele segue o ser. Por isso que a gente precisa nascer de novo. Porque enquanto a gente não tem essa experiência com Deus, o que fazemos é dominado pelo pecado que habita em nós. E a partir disso, como diz o texto de Eclesiastes, nós podemos andar cuidando das nossas vestes. Isso nada mais é do que andarmos em santidade. Isso nada mais é do que nos tornarmos a cada passo cada vez mais parecidos com Cristo. Pela ação do Espírito Santo que vai nos transformando, vai nos moldando, vai nos mudando. E a promessa é de que nunca irá faltar óleo sobre a nossa cabeça. Sabe o que isso significa? Presença de Deus. Se o amor lança fora todo o medo, se Deus é amor porque essa é a sua natureza, e se nós, nascidos de novo, podemos experimentar essa presença constante de Deus em nossa vida, sabe o que a gente precisa entender? Que é disso que o nosso amanhã depende. É do nosso Deus que o nosso amanhã depende. E em alguém que a gente confia, em alguém que nos ama profundamente, a gente se sente seguro. E alguém que se sente seguro não tem medo. Tudo, o nosso amanhã, depende deste Jesus. Como eu disse aqui, domingo nós tivemos um batismo. Pessoas declararam publicamente que não pertencem mais a si mesmas, mas pertencem a este Deus, que tem transformado e mudado o seu coração, que os faz andar em novidade de vida. E nós tivemos um caso que nos marcou profundamente.
Teve uma pessoa, uma mulher, a Vivian, que passou por uma experiência extremamente difícil. Alguns meses atrás, ela e o seu marido tinham entregado a vida a Cristo. Num domingo, num culto de domingo. Eles tinham entregado a vida a Cristo. E tinham decidido que iriam se batizar. Iriam fazer essa declaração. Isso foi num domingo, e na quarta-feira da semana em que isso aconteceu, o Maicon foi diagnosticado com um câncer em metástase. Esse final de semana, no sábado, nós tínhamos o curso para aqueles que queriam se batizar, onde a gente explica os pormenores do batismo, o que isso significa, o que é viver uma nova vida em Cristo, como precisamos e podemos andar juntos em comunhão para vivermos isso de fato, como precisamos uns dos outros, enfim. No sábado iria acontecer o curso, no domingo o batismo. Na sexta-feira, o Maicon faleceu. Imaginam vocês o impacto dessa situação na vida da nossa irmã. E, logicamente, também em todos nós, como comunidade, que ficamos realmente tentando dar tudo que a gente podia para poder estar com ela nesse momento tão difícil. Você imagina também que a Vivian poderia ter muito bem falado, olha, vou deixar o batismo para outro momento. Poderia ter, inclusive, ter duvidado. Se eu estou fazendo isso aqui, por que Deus permitiu que meu marido morresse? Uma série de questões. Imagina, aliás, o medo do amanhã dessa mulher. Mãe de duas filhas, né, Fábio? 2 filhas pequenas. Para pensar. Domingo, a Vivian estava aqui se batizando. Ela foi batizada aqui. Ela declarou publicamente que a sua vida pertence a Cristo, não mais a ela. E sabe o que ela estava declarando para todos nós? Que diante do medo de amanhã, ela sabe de quem realmente depende tudo isso. Não dependia do Maicon, não dependia de absolutamente nada, a não ser do próprio Deus. Como é que a gente lida com o medo do amanhã? Olha, a gente tem 2 opções diante das situações difíceis da vida. Situações difíceis a gente sempre vai ter. Só que diante dessas coisas a gente tem 2 opções. Ou a gente dá lugar à incerteza no nosso coração, ou a gente prega o Evangelho a nós mesmos e aos nossos medos. Ou a gente dá lugar à dúvida, ou a gente dá lugar à incerteza e alimenta os nossos medos, ou aos nossos medos a gente declara quem é esse Jesus, por meio de quem tudo foi criado, que sustenta todas as coisas, que está nos restaurando, que voltará e que está trabalhando em você e em mim para que nós possamos, num processo de santificação, cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Você acha que, por acaso, Jesus não estava com medo diante do desafio de entregar a sua vida na cruz do Calvário? Da humilhação pública que ele iria passar? Estava. Sabe o que esse Jesus fez diante desse medo? Que o levou, inclusive, a suar sangue. Ele disse a esse medo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tira de mim.
Se possível, eu não quero passar por isso. Mas por sobre todas as coisas, seja feita a tua vontade. E quando ele declarou isso, ele estava declarando ao seu medo: eu não tenho medo de você. Em quem eu confio, ele é muito maior do que o seu tamanho. Ele é muito maior do que a humilhação que eu vou passar. Muito maior do que a dor que eu vou sentir no corpo. Porque o amor que eu recebo é muito maior do que qualquer outra coisa. Só para encerrar aqui. Se levantar e não se entregar ao medo do amanhã é uma expressão de adoração, fruto das certezas que você e eu temos em Cristo Jesus. Vou repetir para você. Se levantar e não se entregar diante dos medos que nós temos do amanhã é uma expressão de adoração, fruto da certeza que nós temos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.